Picadinha de abelha e lockdown, plano A. Guerra na Ucrânia, plano B. Bom dia, pessoal. Falar da atual guerra e seus bastidores se tornou um assunto difícil diante de algumas nuances. Nuances que nos colocam em dúvida de pontos que dificultam a uma conclusão. Inicialmente apresento duas vertentes, porém a segunda, na minha opinião, é a mais viável, porém polêmica. A primeira é a dos senhores do mundo, degladiando entre si para ver quem terá a hegemonia do poder sobre os demais. A segunda seria um grande teatro em torno da guerra para quebrar de vez a classe média, com o aumento da inflação e o empobrecimento de vez no mundo e a maior concentração de riqueza e poder dos senhores do mundo. Pasme, essa agenda é da ONU socialista, comandada pela Agenda 2023 e 2030. Esses senhores do mundo, que adoram Satanás nas vias do ocultismo, devem esquecer que existe o Senhor dos Senhores, sendo ele Yahushua, conhecido por Yeshua ou Jesus, que criou primeiro a sabedoria e depois os fundamentos da Terra e galáxias. Quando falamos de globalistas, estamos falando dos donos deste mundo, que comandam as agências Vanguard, BlackRock e demais. Podemos compará-los como o planeta em um campo de futebol tipo Maracanã, ou seja, o Maracanã como se fosse um planeta. Vamos lá. Eles comandam tudo. Dentro está os jogadores, que são eles mesmos. Jogam os globalistas americanos, europeus e com os países soberanos como a China e Rússia. Eles jogam. O Brasil é uma bola de futebol, sem soberania e sem poderio de exército, e coitadinho de nós, caso iniciarem a tomada da nossa Amazônia. É somente uma questão de tempo. Se o Brasil é uma bola no jogo, países como Peru, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e outros são como bolinhas de crica ou bolinhas de gude. Essa observação muito bem feita veio da parte do nobre deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança no canal Arte da Guerra do comandante Robson Farinazzo. A primeira opção acima, de que estariam se degladiando para ver quem terá a hegemonia do poder sobre os demais, seria a iniciativa de Putin ter iniciado a guerra na Ucrânia. Ou seja, é uma narrativa para nos enganar. Putin, sob o seu comando, detonou com bombas todos os laboratórios de doenças infecciosas, mesmo subterrâneos da Ucrânia, num total de 13 laboratórios. Como se Putin estivesse com medo de sofrer ataques com doenças contagiosas mortais. Tudo nas barbas dos globalistas pelo aliado Zelensky. É de bom alvitre esclarecer que tais laboratórios pertencem aos globalistas americanos, bem como europeus, do mesmo segmento da Vanguard, BlackRock e outros, todas comandadas pela primeira e administrados também pelo Pentágono, estrutura americana de guerra. Logo, o que se pensa é que Putin comprou uma briga muito grande com tais laboratórios, ou seja, contra a Vanguard, BlackRock e Pentágono, os senhores do mundo. No entanto, externo aqui para você que estou com o segundo entendimento, no sentido que tudo isso não passa de um teatro, sabendo ainda que as doenças de picadinha de abelha saíram de algum lugar e todos imaginando que saiu da China. É o mesmo tipo de laboratório na China, que na verdade teria sido usado para tirar a atenção do mundo sobre os demais laboratórios, em especial os da Ucrânia, contra a saúde mundial de forma criminosa e mortal. Como dito, a China foi o início para confundir nossas mentes, pois com certeza esses globalistas deviam estar usando a Ucrânia nesses 13 laboratórios para espalhar as doenças pelo mundo afora,
a partir de aviões a pulverizar nanotubos de carbono com traços de cepas de vírus. Quase a totalidade das empresas de aviação estão sob o comando de tais grupos que comandam as principais agências, como a Vanguard, BlackRock e outras. Os vírus morreriam no ar, sendo pulverizados, e aí? Mas, sendo jogados a partir de nanotubos de carbono, teriam a sobrevida de uns 2 anos. Aliás, quem é que são os donos da grande maioria das empresas de aviação mundial acima mencionado? Os mesmos da Vanguard que comandam as demais. Usam a imprensa, que quase na totalidade mundial pertence a eles, para fazer de Putin um monstro, uma narrativa barata, pois todos eles são monstros. Monstros no âmbito moral. Creio firmemente que os 13 laboratórios destruídos por Putin foi para destruir boa parte do que seriam as provas e a imprensa que os globalistas pertencem, nada fala, apresentando narrativas diferentes. É claro que Zelensky, um fantoche dos globalistas, e colocado lá como a mão forte de George Soros, esse o mesmo ligado à FHC, Fernando Henrique Cardoso e Aécio Neves no Brasil. George Soros é o dono da Vale. Zelensky sabia da retirada e esvaziamento dos laboratórios para depois ser destruído por Putin. Com certeza, poderão criar alguma narrativa de que as explosões dos laboratórios terá espalhado vírus para a atmosfera e os ventos, feito o resto do serviço. A mídia mentirosa diz que Putin criou a guerra para atacar os nas ... tenho que falar assim porque o algoritmo pode me prejudicar. Portanto, como se Zelensky apoiasse o movimento em seu país. Mas é claro que não, pois Zelensky, sendo ele um judeu, como teve 2 tios dele por parte de pai mortos na Alemanha por ... e ... Hitler. Ora, Zelensky odeia tal segmento acima citado, que ceifou a vida de parte de sua família paterna. Veja como as coisas se encaixam. A missão dos globalistas pós-picadinha de abelha no braço são 2. A primeira, bem como o plano B, caso ficasse na cara que a picadinha são uma verdadeira farsa. Ou seja, eles iniciaram o reset, tudo voltado para quebrar a classe média. Para isso precisavam-se de quê? Dos lockdowns, objetivando quebrar a economia. Portanto, o plano B se faz necessário e logo apresentam a narrativa de guerra para destruírem os laboratórios e acelerar a agenda mundial de destruir a classe média e aumentar a distância e o abismo dos bilionários e os pobres, pois estão acelerando a agenda por conta do fim de 2023 para se iniciar uma grande e nova etapa que está às portas. A guerra vai seguir na forma que querem, com a mídia televisada usando o arsenal midiático para manter as mentes confusas e com medo. A inflação vai aumentar de forma intensa. A guerra vai seguir na busca de acelerar o empobrecimento geral da classe média a partir do aumento da inflação e a falta de alimentos em geral, para que a fome traga mais doenças e mortandade por todo o mundo. Neste caso, Putin não é um fantoche deles, pois ele tem soberania em seu país e ele também é um dos globalistas. Ora, ele tem um patrimônio de mais de 200 bilhões de dólares, bem como sua filha, mais de 2 bilhões. Só a casa que ele tem é algo assim surreal, sabendo ainda que já estão mandando recado de que a fome irá se agravar. Biden, que é um fantoche nos Estados Unidos, já mandou este recado também. A grande maioria dos presidentes e primeiros-ministros são fantoches dos globalistas. Exemplo de Biden nos Estados Unidos, Macron na França, Angela Merkel na Alemanha, Boris Johnson na Inglaterra, como na Argentina e os demais pelo mundo afora. É claro que temos a exceção de Trump e Bolsonaro. Para os casos em que o presidente não seja um fantoche, como no Brasil, aos poucos eles atuam para destruí-lo, sendo um bom exemplo agora a alta da inflação e o grande aumento dos combustíveis, em que o povo é atacado midiaticamente por todos os lados, como se o presidente do Brasil fosse ocupado e a mídia, como a Globo,
hoje chinesa, a Band chinesa, a CNN americana, batem o tempo todo na busca de confundir a mente da população. Eles querem porque querem destruir o atual presidente Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, sabendo que tem saudades do Lula ladrão, da Dilma, Temer, que favoreceu muito o jogo da Petrobras com os globalistas, veja bem. Eles têm saudade de Fernando Henrique Cardoso e de indivíduos como Aécio Neves e tantos outros. Globalistas precisam urgentemente que os fantoches Lula ladrão e Moro iscariotes, sendo que esse é mais ligado ao segmento americano e aquele aos chineses. O interesse na maioria é que ele seja Lula, para que os brasileiros o mais rápido sejam transformados em escravos da fazenda que será chinesa. E quanto à Amazônia, a partir de tais fantoches, exemplo de Lula, continuar fazendo o entreguismo de nosso patrimônio e soberania para enriquecer os globalistas, sem precisarem de internacionalizar a região e, com isso, sem precisar criar o desgaste de guerra como ocorre na Ucrânia. 20% das terras da Amazônia foram repassados no governo FHC, Lula e Dilma, creio que no governo Temer da mesma forma. Nos idos de 1960, com o governo socialista comunista, 30% da Amazônia foi vendida para tais globalistas, e que há tempos, muitos deles, pelas vias escondidas, estavam sempre levando nossos diamantes, ouro e outros metais preciosos e pedras preciosas, sem serem beneficiados por aqui e sem impostos. Esses globalistas, tipo George Soros, Bill Gates, famílias DuPont, Rothschild, Rockefeller, família Bush, em especial Klaus Schwab e outros, eles não estão nem aí para a população no mundo. Um bom exemplo aqui estão fazendo com a Ucrânia. A guerra, como dito, tem dois motivos distintos, que era para destruir os laboratórios de doenças infecciosas e sumir com as provas e prejudicar o mercado mundial e, com isso, a inflação ir para as nuvens, quebrar as pernas do transporte e logo encarecer tudo e movimentar as bolsas, as quais somente eles conseguem ficar mais ricos com a queda. Putin, antes da guerra, como já dito, tinha 200 bilhões de dólares. Sua filha, como dito, 2 bilhões. Dizem que ele seria o homem mais rico. Mentira, pois as famílias por detrás das agências Vanguard detêm mais de 20 trilhões. Isso só pela Vanguard, sob seu controle, bem como a famigerada Rainha Elizabeth II, é dona de 1/6 do planeta, ou seja, ambos fazem parte dos globalistas. Quanto a Xi Jinping, que comanda a China, as informações é que esteja bilionário e que não bateria de frente com a corrupção interna, mesmo no exército, que é demasiada, para ele não cair. Ou seja, seria um sujo falando do porquinho. Vejamos a mansão de Putin. Todos esses problemas que a gente está vendo de 2020 para cá, nada mais é do que um incentivo de criar problemas para poder vender a solução. Ou seja, eles destroem, fazem as desgraças e tem a solução, ou seja, ainda eles quebram as nossas pernas e tem a solução, qual que é vender para nós uma muleta ou uma cadeira de roda. É assim que essa gente maldita faz. Caminhando para finalizar, a coisa é tão séria que o filho do presidente Biden, Hunter Biden, está ligado à empresa Metabiota, que tem contrato com o Pentágono para gerenciar biolabs na Ucrânia. O CEO da Metabiota, Nathan Wolf, é sócio da Gemaxel, da Terra-Mar. Como tantas pessoas não estão completamente familiarizadas com a frase Nova Ordem Mundial, tendo sido popularizada desde 1991 como a coisa mais famosa já dita pelo presidente G.W. Bush. Aí de quem foi contra esta ordem? E recentemente, o Fórum Econômico Mundial prometeu-se jogar qualquer um que resista à sua agenda de grande reinicialização em campos de reeducação, na verdade, em campos de concentração, semelhante ao que fazem no estilo chinês. Finalizando, vamos caminhar para a segunda parte. Não existe mais teoria de conspiração. O que existe são realidades, teoria dos fatos. O mundo é pequeno. Quanto tempo mais as pessoas precisam para despertar?
Pais modificados estão gerando filhos que já nascem com 3 meses e duram apenas 40 anos. Os seres humanos são agora animais hackeáveis, diz Yuval Noah Harari, assessor de Klaus Schwab. Grande abraço.